Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje vai ser esse granny aqui redondinho, tá? Esse granny, ele é muito versátil, esse crochê redondinho, porque você vai conseguir fazer várias coisas com ele, tá? Dá para fazer suplá, dá para usar ele, fazer vários deles e emendar para fazer um trabalho maior, né? Durante o vídeo eu vou dando dicas de como variar o tamanho dele, o que que vocês podem fazer. No final eu dou uma dica específica para suplar, tá? Então quem assistiu o vídeo até o final vai ganhar a dica, né, do suplar. Outra coisa também, lá no final do vídeo também vai ter uma dica de harmonização e combinação de cores, tá? Vai aparecer a miniatura no final do vídeo, de um outro vídeo meu, que dá uma ideia muito boa para variar cores, para fazer combinação e harmonização, tá? Então é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final. Esse redondinho aqui especificamente, eu fiz ele com uma linha que é compatível com a agulha de 1,75 milímetros, mas eu usei a de 2 milímetros, a agulha de 2 milímetros. E ele ficou com 11 centímetros de largura, tá? Mas, como eu vou falando durante o vídeo, esse tamanho é variável até mesmo com a mesma linha. Mesmo que você use a mesma textura de linha, você consegue mexer no tamanho do trabalho, tá bom? Bom, então vamos começar. Eu vou usar uma linha que é compatível com a agulha 1,75 milímetros. Mas para essa linha eu gosto de usar a de 2 milímetros. Então, com isso, o resultado do tamanho final é de acordo com essa linha que eu estou usando, tá? Lá no final do vídeo eu vou dar dicas sobre como variar o tamanho do trabalho. Então, quem assistiu o vídeo até o final vai ganhar de presente algumas dicas, tá? Então, nós vamos começar o trabalho com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí você vem na primeira correntinha e fecha. Se você tem dúvida entre a primeira correntinha e a laçada inicial, você pode contar de trás para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é que é a minha primeira correntinha, não é a laçada inicial, tá bom? Então, você fecha o anel com ponto baixíssimo. Então, esse é o nosso anel inicial. Então, vamos para a nossa primeira carreira. Para a primeira carreira, nós vamos subir 4 correntinhas de altura, 3 e 4, que é a altura de um ponto alto duplo. E daí, vamos fazer mais uma correntinha de espaço. Vamos fazer o ponto alto duplo aqui dentro do anel. Então, para o ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas na agulha, insere a agulha onde a gente quer, nesse caso é no anel, alonga um pouquinho o fio e vai tirando de 2 em 2 até terminar o ponto alto duplo. Ok? E aí, a gente faz uma corrente de espaço, outro ponto alto duplo, 2 laçadas, insere a agulha, vai tirando de 2 em 2 até terminar o ponto. E aí você faz uma corrente e começa tudo de novo. No total, você tem que fazer as 4 correntinhas de altura, mais 15 pontos altos duplos com uma correntinha de espaço. Você vai ficar com 16 pontos no total com uma corrente de espaço. E isso até confirma uma dica que eu já dei aqui no meu canal. Quando você não sabe a quantidade de correntinhas para iniciar o trabalho, uma maneira de você calcular é ver quantos pontos você vai colocar nessas correntinhas. Como no caso aqui,
eu vou fazer 16, são 16 pontos altos duplos, então o ideal é ter a metade de correntinhas, ter 8 correntinhas, tá bom? Então, mais uma dica aí de trabalho para vocês poderem variar o trabalho de vocês. Então, vou terminar minha carreira e já volto. Bom, então terminei a minha primeira carreira, né? Você ajeita direitinho para espalhar bem os pontos. Então, no total, eu tenho 16 pontos, né? Com as correntinhas de espaço. Então, aqui eu já fiz a minha última correntinha de espaço. Eu venho aqui na quarta corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Tem que ser na quarta corrente de altura mesmo, para o trabalho não ficar torto aqui e ainda para sobrar uma correntinha de espaço do outro lado. Então, vamos para a segunda carreira, que é uma carreira toda de pontos altos. Se você quiser dar um destaque no seu trabalho, eu gosto muito quando tem essas carreiras só de pontos altos, fazer só ela de outra cor. Então, fica aí mais uma dica para vocês, né? Essas carreiras só de ponto alto, se você quiser, pode dar um destaque trocando a cor. Eu não vou trocar a cor não, porque eu tô fazendo uma amostra, né? Então, vamos continuar. A segunda carreira eu vou começar com 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto. E no espaço de uma corrente eu vou fazer 2 pontos altos, para poder fazer o aumento da carreira. 2 pontos altos. Aí no ponto alto eu só faço 1 ponto alto sobre ponto alto. No espaço eu vou fazer 2. Então, com isso, eu tô fazendo já os aumentos de carreira. E aí, no ponto alto, eu faço só 1. Então, esse é o padrão dessa carreira toda de pontos altos, tá bom? 1 ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos nos espaços. Eu vou terminar a minha. Bom, terminei a minha carreira. Eu chego aqui na terceira corrente de altura e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Eu mencionei que essa carreira de pontos altos poderia ser uma carreira de destaque, com uma cor feita com uma cor diferente, lembram? Então, você tem dúvida, né, de como combinar cores, como harmonizar as cores, porque até tem diferença também de harmonização e combinação, são 2 coisas diferentes. Então, se você assistiu o meu vídeo até o final, lá no final vai ter a miniatura aparecendo aqui na tela desse vídeo, tá? Sobre combinação e harmonização de cores. Aí você vai poder assistir esse vídeo para tirar suas dúvidas na hora de escolher as cores de destaque para esse trabalho, tá bom? Mas aí você tem que assistir o vídeo até o final para poder achar esse vídeo mais fácil, tá bem? Então, para a terceira carreira, eu vou subir uma correntinha de altura, que vai ser o equivalente a um ponto baixo. E aí eu vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. As 5 correntinhas. Eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer um ponto baixo no próximo. Eu tô fazendo aqui um ponto de arcos. Eu vou fazer pontos de arcos assim, desse jeito. Então, são 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 2 pontos de base e no próximo eu faço o ponto baixo, ok? Então, é uma carreira inteirinha de ponto de arcos. Eu vou adiantar a minha e já volto. Então, terminei a minha carreira toda de ponto de arcos.
E a próxima carreira também vai ser com esse mesmo ponto. Então eu preciso preparar o meu fio para subir para a próxima carreira. Então o último arco eu vou fazer com vocês. Eu teria que fazer 5 correntinhas, né? Mas então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto. Porque o ponto alto são 3 correntes de altura, lembram? Então eu vou fazer só 2 correntinhas. E aí eu vou fazer meu ponto alto naquela primeira corrente de altura que eu comecei a carreira. Alongo um pouquinho o fio até chegar na ponta do arco, ó. E aí eu tenho um arco já com fio preparado para a próxima carreira. E essa carreira agora também é igualzinho de ponto de arcos. Eu vou fazer uma corrente de altura e aí eu vou fazer mais 5 correntinhas. 2, 3, 4 e 5. Vou no próximo arco e faço ponto baixo. 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo, ok? Não tem nenhum mistério, essa carreira é igual à anterior. Então, vou adiantar a minha. Então, terminei aqui a minha carreira, a segunda de ponto de arcos, e cheguei no final. Também preciso preparar o fio para a próxima carreira, então eu vou fazer aquele mesmo esquema. Vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto na primeira corrente de altura que eu fiz. Alongo o fio até ele chegar ao topo do arco e aí termino o ponto alto. Assim ele fica bem no meio do arco, tá vendo? Bem, mais uma dica dali aí, vamos a mais uma dica para variação de trabalho, né? Tá muito fofo, né? Olha só, essa carreira de ponto de arcos é uma carreira muito boa para você aumentar o tamanho do seu trabalho, porque ela é uma carreira que dificilmente dá defeito no crochê redondo. Você pode ir aumentando ela, que ela dificilmente vai dar defeito. Agora, quando que você precisa aumentar a quantidade de correntinhas aqui nos arcos, se você quiser ficar aumentando, né, nessas carreiras? Quando ele deixa de ser um arco. Deixa eu alongar aqui o fio para mostrar. Quando o trabalho começar a ficar assim, olha, na primeira carreira que você perceber que deixou de ficar um arco, é porque essa carreira já precisa de umas correntinhas. Então, por exemplo, talvez se eu fosse fazer mais uma, isso já iria acontecer. E eu precisaria colocar 6 correntinhas ao invés de 5. Então, é a única preocupação que vocês precisam ter caso vocês queiram ficar aumentando a quantidade de carreiras no ponto de arcos. É um ótimo momento para variar o tamanho do trabalho, tá? Se você quer fazer conjunto, uma peça maior, uma peça menor, aí vocês podem fazer toda a variação aqui, tá? No ponto de arcos. Sempre lembrando isso, olha, tá vendo que o meu já não tá tão arco como a primeira carreira. Então, a próxima eu acho que já ficaria bem mais esticada. A próxima talvez eu já fizesse com 6 correntinhas. E aí, por aí vai, né? Você tem que só analisar o formato do ponto para decidir se você tem que aumentar a quantidade de correntinhas ou não. Essa dica vale um joinha, hein? Que essa dica é muito boa. E para ser sincero, eu nunca vi ninguém dar aqui no YouTube. Então, vamos lá. A última carreira do nosso redondinho, do nosso granny redondinho. Vamos subir 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. E aí nós vamos fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos chegar aqui na terceira corrente de altura que a gente fez e vai fazer um ponto baixíssimo. É um picô, né? Um ponto picô, só que com mais correntinhas. Nesse mesmo espaço, nós vamos fazer outro ponto alto. Um
um ponto alto e aí vamos fazer um picô tradicional de 3 correntes. 3. A gente vem aqui nessas 2 alças do ponto alto e prende o picô com um ponto baixíssimo, ok? De espaço, vamos fazer 2 correntes. E aí, no próximo arco, vamos fazer o padrão. Um ponto alto. O picô de 3 correntes. 3. Vem nas 2 alças que aparecem logo por cima e fecho com ponto baixíssimo. Outro ponto alto no mesmo arco. E agora vamos fazer aquele picô com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem nas 2 alças que ficam por cima e fecha com ponto baixíssimo. E aí mais um ponto alto no mesmo arco. E aí faz o picô de 3 correntinhas. Pega as 2 alças aparentes aqui do ponto e fecha com ponto baixíssimo. Então, esse é o grupo completo que você tem que fazer dentro dos arcos. Esse primeiro que eu fiz, tá faltando ainda e eu vou terminar ele no final da carreira, tá? E aí você faz 2 correntes de espaço, vai para o próximo arco e faz tudo de novo. Tá? Você vai fazer esse trio aqui com os pontos picô, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreira para mostrar aqui como é que eu termino, porque o meu grupo tá pela metade, vamos dizer assim. E aí, a gente já vê o resultado final. Bom, cheguei ao final da carreira. Olha que fofura que ficou, né? E esse biquinho que eu fiz aqui nesse trabalho, você pode usar em outros trabalhos também, né? Fica muito fofo. Então, mais uma dica aí, não fique presa a fazer esse centro com esse biquinho. Pode botar o biquinho em outro trabalho. Então, aqui eu já fiz as 2 correntes de espaço. E lembra que esse meu primeiro grupo estava incompleto? Então, eu vou completar ele aqui com vocês, ó. Vou fazer o ponto alto, o picô de 3 correntes, pego esses 2 fios aqui da cabeça do ponto, fecho com ponto baixíssimo, e aí eu venho aqui na terceira corrente de altura inicial e fecho a carreira com ponto baixíssimo. E daí a gente já pode cortar o fio, porque já terminamos o trabalho. Então, a gente vem, prende aqui o fio. E aí, claro que antes de cortar ele definitivamente, a gente vai esconder ele aqui pelos pontos, né? Então, eu vou segurar a câmera na mão para a gente ver aqui o resultado do trabalho e eu ainda vou dar algumas dicas finais. Bom, então assim que ficou terminado o nosso granny redondinho, né? E aí vai mais uma dica para aumentar o tamanho do trabalho. Uma dica bem simples é você aumentar a textura do fio, fazer ele com fios mais grossos, né? Você pode fazer com qualquer fio, desde a linha bem fininha, ele vai ficar menorzinho, até o barbante 4, 6, 8, até o de 24 fios, vai ficar bonito nesse trabalho, tá? E aí você vai variando o tamanho. Outra coisa, muita gente gosta de fazer suplá, né? Então, agora no final do vídeo eu vou dar a dica, né? O suplá, ele precisa ter pelo menos 35 centímetros, tá bom? Então, esse é um tamanho padrão de suplá.
35 centímetros. Então, vocês podem fazer com fio número 6, que vai ficar bem encorpado, vai ficar bonito para um suplá, e fazer aquele esquema de ir aumentando essas carreiras de ponto de arcos, tá? Então, dica para suplá: usar fio barbante ou qualquer outro fio número 6, e aí vai aumentando as carreiras de ponto de arcos. Se você souber fazer aumento de carreira no crochê redondo, você pode fazer mais carreiras de ponto fechado, se quiser, e depois fazer mais carreiras de ponto de arcos, tá? Mas aí se você optar por fazer mais carreiras de pontos altos, aí tem que ser aquele esquema de ir aumentando um ponto simples entre os aumentos, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Se você for fazer mais uma carreira, você vai fazer 2 pontos altos e um aumento, 2 pontos altos e um aumento, e assim por diante. Já a carreira de ponto de arcos, como eu falei, é menos, você se preocupa menos, porque ela causa pouco problema no crochê redondo, mas aquele detalhe, né? Começou a esticar, perdeu o formato de arco, aumenta a quantidade de correntinhas, tá bom? Então, essa foi a dica de presente para quem assistiu ao vídeo até o final. Então, muito obrigada por assistirem. Se gostaram, curtam mesmo, tá? Para vocês, como eu tenho falado, para vocês não custa nada, né? É de graça, é só ir lá e clicar no joinha. Então, curta o vídeo e, se possível, compartilhar também nos seus grupos, no Facebook, no WhatsApp, onde vocês estiverem grupos de crochê, né? Pode compartilhar o meu vídeo, que eu acho que muita gente vai gostar, tá bom? Muito obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!